gente vem falando sobre esse assunto, que é o tabernáculo de Moisés. E é bom relembrar que é o de Moisés, né? Frisar, porque existe o tabernáculo de Moisés e existe o tabernáculo de Davi, descritos na Bíblia. E nós estamos falando aqui, tratando do primeiro tabernáculo, chamado tabernáculo de Moisés, porque foi um modelo, né, que Deus estabeleceu e entregou ao próprio Moisés para que fosse construído, simbolizando um lugar de habitação, demonstrando um desejo, né, permanente no coração de Deus, que é o desejo de estabelecer um lugar, um ambiente, onde ele pudesse habitar no meio do seu povo. Então a gente começou a estudar a estrutura do tabernáculo, e a gente vê, né, a simbologia, o apontamento, a tipologia bíblica, tudo descrito aí dentro do tabernáculo. E nós temos o tabernáculo como um padrão, um modelo celestial trazido à terra para poder ensinar o povo naquela época e nos ensinar hoje, né, nesse tempo, a como entrar na presença do Senhor adequadamente e também como render a Ele adoração. Aí falamos sobre toda a estrutura do tabernáculo e que tudo dentro e fora do tabernáculo, desde da cerca, né, da madeira utilizada, os materiais utilizados, tudo tem uma simbologia e um apontamento para o Cristo que viria. No nosso caso, ele já veio, mas Deus estabeleceu esses padrões e colocou esse modelo para que o povo começasse, né, tivesse entendimento e começasse a entender o sacrifício de Cristo, o sacrifício de cruz, aquilo que Deus faria para resgatar e restabelecer a ligação, né, entre ele e a sua criação. Como o homem estava debaixo de pecado antes da vinda do Cristo, então havia separação da presença de Deus, por isso o povo não tinha acesso direto. E a gente vem estudando nesses últimos encontros que toda vez que o povo precisava do favor de Deus ou que ia diante de Deus pedir perdão pelos seus pecados para que pudesse prosperar, eles faziam isso por intermédio, né, de um corpo sacerdotal, de sacerdotes levantados pelo Senhor para intermediar tudo aquilo que o povo estava buscando e aquilo que Deus queria do povo era intermediado então pelos sacerdotes e por um sumo sacerdote levantado como líder deles, né? E nesse caso Arão, que foi ali braço direito, parceiro de Moisés na libertação do povo do Egito. E aí o tabernáculo então ele é estabelecido no meio do deserto, no meio das tribos, essa estrutura móvel que quando o povo marchava levava consigo, desmontava essa estrutura com facilidade, ela foi toda projetada, né, para ser um material leve de se carregar, feito de acácia, que eu já falei, e também para facilitar o carregamento, vamos dizer assim, sobre os ombros. A maioria dos utensílios tinham ali argolas e varões, né, que passava esse varão pelas argolas e colocava sobre os ombros e o povo ia marchando, carregando esses utensílios. Quando Deus dava a ordem, eles paravam para montar o acampamento e mais uma vez montavam o tabernáculo e esse tabernáculo continuava funcionando no meio do povo como um lugar da presença, como um sinal da presença de Deus habitando literalmente no meio do povo. Era a presença de Deus, não apenas a glória de Deus, como alguns costumam pregar, porque aí a gente tem dois sentidos que a gente vai ver hoje. Um é a Shekinah de Deus e o outro se refere ao Kavod de Deus, né? Um é a glória e o outro é a presença da glória, mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Então nós estudamos até aqui a parte exterior do tabernáculo, onde a gente encontra ali o portão de acesso, que fala dos evangelhos, das características de Cristo, o altar de sacrifício, onde é lugar de morte da carne, lugar de matança, né? De morrer na carne, o lavatório, que fala de purificação, de ser limpo, lavado na água do Espírito e também na palavra de Deus. Falamos no último encontro sobre o lugar santo e sobre os utensílios dentro do lugar santo, que representam os braços da cruz, né? Então, à esquerda, você entrando na tenda, dentro da tenda, você tem ali os utensílios. À esquerda, o candelabro, a menorá. À sua direita, a mesa com os pães da proposição. E à sua frente, o sacerdote, no caso ali, ele tinha o altar de incenso, ou incensário, onde ele apresentava, né, diante de Deus, orações intercessórias pelo povo. E aí a gente vem falando sobre essas características do tabernáculo, tanto exteriores, a tenda, né, aquilo que se refere ao átrio, como do seu interior. Lembrando que tudo que está fora do tabernáculo, do lado de fora da tenda, faz menção, apontamento
para a natureza humana de Cristo, né? Para aquilo que ele ia fazer aqui na terra, cumprindo sua missão, sofrendo, morrendo, padecendo para a salvação de todos. E tudo que está dentro da tenda, como a gente começou a falar no último encontro aí, né, do lugar santo, se refere à sua natureza divina. Então, fora da tenda, natureza terrena, e dentro da tenda, natureza divina. E dentro da tenda a gente tem algumas características, né, que vale sempre relembrar. Você tem essa imagem aí desse slide, fazendo uma comparação entre o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Deus, que a gente vai descobrir hoje aí, para quem não sabe, que é Cristo, né? Ou pelo menos que foi o seu primeiro tabernáculo vivo. Hoje nós somos o tabernáculo, né? Mas vamos lá. Quando você olha essa estrutura na imagem à esquerda, aí abaixo, você vai ver então a tenda sendo aí dissecada, né? Partida de uma maneira a poder visualizar uma porta de entrada, que você vai ver uma portinha azul aqui, pegando essa imagem da esquerda, né? A gente tem aqui à direita como que uma porta azul. Essa porta aí, na verdade, é uma cortina, que é uma porta de acesso, uma porta de entrada para a tenda. E aí nós temos lá do lado de fora, que a gente já estudou, o portão de acesso. Então veja que para você entrar em Cristo, né, começar a entrar na presença de Deus através de Cristo, você tem o acesso é para todos, vamos dizer assim, hoje, né, o acesso é para todos. O portão ele tem uma largura maior. Só que quando você vai entrar naquilo que é divino, né, na parte voltada ao espiritual, vamos dizer assim, aí o negócio vai estreitar e a gente precisa lembrar que Jesus Cristo é a porta, que a gente já estudou isso também. Jesus, ele é a porta e ele declarou que a porta é estreita, né, e apertado o caminho para quem quer buscar a salvação. Então a gente tem aqui a estrutura do tabernáculo. Falamos sobre esse primeiro ambiente, que é o ambiente chamado lugar santo, onde os sacerdotes somente, o povo nunca, mas os sacerdotes tinham acesso para trabalhar, oficiar e se alimentarem naquele ambiente, também apresentando as suas orações por si mesmos e intercedendo, né, pelo povo diante de Deus. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o véu que faz a separação dos dois ambientes, desse primeiro ambiente chamado lugar santo, do segundo ambiente chamado lugar santíssimo ou santo dos santos. Né? E vocês talvez vão lembrar daquele louvor, né, que fala o santo dos santos, a fumaça te esconde. Está falando, se referindo a esse lugar, mas não na terra, e sim nos céus, porque o tabernáculo ele é um modelo celestial estabelecido, entregue a Moisés, revelado a Moisés, para ser estabelecido na terra como lugar de habitação, conforme eu já citei. Lembrando, irmãos, que qualquer dúvida aí também pode interromper, participar, nós estamos aqui para interagir. Amém? Então vamos lá. Falando especificamente sobre o véu e depois sobre o lugar santíssimo hoje. Para a gente poder encerrar o estudo, né, o ensino em relação a essa parte estrutural. Então você vai ver ali esse véu que faz divisão dos dois ambientes. Né? Esse véu que foi estabelecido por Deus, o padrão, a maneira como ele deveria ser confeccionado, o lugar onde ele deveria ser colocado. Né? E a ordem de Deus para Moisés, lá em Êxodo 26, 33, é sempre bom marcar na sua Bíblia ou acompanhar a leitura, né? Para você ter esses textos aí à mão, grifados, já marcados na sua Bíblia, sempre que você precisar. Lá em Êxodo 26, Deus está revelando no monte, né? Moisés passa ali vários dias na presença de Deus e ali é revelado a ele como seria a confecção, a construção, a produção de cada item e de toda essa estrutura. Então, Deus concede a Moisés a visão celestial daquilo que era espiritual, para ele compreender e depois construir na terra, no material. E assim é com todos nós até o dia de hoje. Né? Quando nós buscamos em Deus, ou quando Deus tem algo a nos entregar, primeiro ele mostra no espiritual, revela no espiritual, para depois ser implementado aí, gerado na terra, no material. Então olha isso. A gente tem aqui, todo o capítulo 26, na verdade, de Êxodo, Deus está dizendo, ó, você vai fazer isso de tal forma, vai fazer isso de tal maneira, você vai usar tal madeira, você vai usar tal cortina, tal cor. Deus está falando, né, a Moisés, sobre as características da construção. Lá no verso 31, que não está descrito aqui, mas no verso 31, Deus está dizendo assim, ó, farás um véu azul, púrpura e carmesim, e de linho fino torcido.
Semelhantemente ao portão de acesso, à entrada do tabernáculo do lado de fora, né? Deus coloca as mesmas cores que nós já falamos anteriormente, que indicam as características da natureza de Cristo e que apontam também para os 4 evangelhos. E aí ele vai dizer assim, ó, linho fino torcido. Então, o véu azul, púrpura, carmesim e de linho fino, no caso branco, né, torcido. São 4 itens aí. Só que aqui tem um diferencial que não tem no portão exterior, porque tudo que está do lado de fora fala de terra, né? E tudo que está do lado de dentro fala de eternidade, fala da glória, fala do ambiente celestial. Uma característica importante aí que diferencia esse véu do interior da tenda é que Deus ordena, né, estabelece a Moisés para que fossem desenhados querubins, né, de obra-prima se fará. O Senhor está dizendo lá no verso 31 de Êxodo 26. Então Deus está falando assim, ó, vai ser as mesmas cores, só que torcido, trançado, é um véu grosso, pesado. E nessa trança, o artista ali que fez, né, homens que foram levantados na época para auxiliar Moisés nessa confecção, Deus estabeleceu que querubins fossem desenhados no véu. E aí eu quero lembrar você da visão do profeta, quando ele tem a visão do templo, do trono de Deus, né? Deus assentado sobre o alto e sublime trono, os anjos ali, os querubins assistindo ao Senhor. A gente vai ter aí em 2 momentos, tanto em Isaías como em Ezequiel, né? Descrição da visão dos profetas do lugar onde Deus está assentado. E aí há uma descrição bíblica que querubins estão voando, né? Isaías, por exemplo, ele descreve que os querubins estão voando diante do trono, guardando a presença de Deus, né? Tinham 6 asas, com 2 cobriam os olhos, o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, né? Ou voam, porque tempo de eternidade é permanente, né? A eternidade então nesse momento os querubins estão voando diante do trono, com 6 asas, e aí essas asas têm uma revelação também, um entendimento, porque as asas que cobrem o rosto falam da santidade, né? Do caráter dos anjos diante de Deus e do reconhecimento da grandeza da santidade do Altíssimo. Eles não olham diretamente, né? Naquela visão do profeta, eles não estão olhando diretamente para o Senhor, mas estão cobrindo o rosto. As asas que cobrem os pés falam da integridade dos lugares onde se caminha, né? No nosso caso aí, os lugares onde andamos. E as asas o par de asas ali usados para voar em volta do trono, da presença, fala da liberdade que nós temos de adorar diante do Senhor. Então ali Deus estabelece que querubins estivessem desenhados, simbolizando que eles estavam guardando o que estava por trás do véu, que era exatamente a presença real do próprio Deus. E no capítulo 26 ainda, no verso 33, Deus dá uma ordem dizendo assim, ó, pendurarás o véu debaixo dos colchetes, que ele manda fazer, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Ou, outra tradução vai dizer, entre o lugar santo e o santo dos santos. Então, o véu, ele separava até mesmo os sacerdotes da presença de Deus. Somente uma pessoa podia entrar após o véu. Essa pessoa era o sumo sacerdote, que era o líder dos sacerdotes. E mesmo assim a gente vai ver aí alguns detalhes, que esse sumo sacerdote ele precisava de toda uma preparação. Não podia haver nenhum motivo de condenação, de repreensão. Ele tinha que se apresentar irrepreensível diante da presença real de Deus, para que ele não morresse, né? Então, a gente tem um entendimento. Do lado de fora inclusive da cerca do tabernáculo, está todo o povo, as tribos, né? Seus rebanhos, suas famílias, e eles não têm acesso à presença. Os sacerdotes têm acesso ao tabernáculo na sua parte exterior e dentro desse lugar aí, desse primeiro ambiente, nessa primeira sala ou antessala chamada lugar santo. Só que mesmo os sacerdotes não podiam entrar além. E o sumo sacerdote, que tinha acesso ao Santo dos Santos, ele só podia oficiar dentro do Santo dos Santos uma vez por ano,
debaixo de toda, né, uma preparação, conforme eu citei. E aqui a gente vai ter uma tipologia, um apontamento disso para a obra de Cristo, que Cristo viria fazer, e aquele povo ainda não tinha essa revelação, mas Deus já estava desenhando, né, desde lá no Velho Testamento, na Velha Aliança. Deus ele fica o tempo todo escrevendo, profetizando através dos profetas e desenhando uma linha de revelação profética para quando Cristo viesse, para que não houvesse dúvida de que ele era o Messias, o Salvador. Só que mesmo assim o povo de Deus, como todos sabemos, não entendeu a mensagem e acabou matando o Filho de Deus, aquele que era o Messias esperado por eles, né? Até hoje estão muitos dos judeus até hoje estão esperando a vinda do Messias. Eles perderam o time do negócio e não acompanharam a sua vinda e a sua obra. Então, do lado direito aí, a gente vai ter uma imagem do véu, esse mesmo véu que acontece com ele. Ele é estabelecido primeiramente dentro do tabernáculo. Esse tabernáculo aí o povo usa durante vários anos, né, durante muito tempo. Eles entram na Terra Prometida, o tabernáculo fica meio abandonado. Quando Davi faz preparativos para a construção do templo, querendo fazer uma casa, né, ele tem no seu coração de fazer uma casa, uma habitação para Deus, ele prepara tudo, mas Deus não deixa ele construir, fica para Salomão, seu filho. Salomão, então, constrói o famoso templo de Salomão, o primeiro templo, e aí ele faz no mesmo modelo do tabernáculo e ele manda refazer o véu, colocando dentro do templo. O primeiro templo é destruído, né, no Império Bizantino, depois ele é reconstruído por um ímpio, que é até engraçado, mas assim, Deus usa quem ele quer. E o segundo templo agora, ele é destruído por Roma. E no segundo templo a gente tem a presença do véu, com as mesmas características que está descrita ali do lado direito, embora não consegui ele com as cores que eu queria ali, né? Mas tudo bem. E aí o que vai acontecer? Vamos observar alguns textos aqui do lado direito, para vocês analisarem a tipologia e compreender que Deus já estava mostrando no tabernáculo para Moisés, quase 500 anos antes da vinda de Cristo, aquilo que ele faria e que seria revelado através do Messias. Então, do lado direito, a gente tem aí a tipologia apontando para Cristo, né? Primeiro, Jesus Cristo, ele é o caminho. Então, se você pegar essa estrutura do tabernáculo, e nós dividirmos em 3 partes, a parte exterior, o lugar santo e o santo dos santos, a gente poderia dizer que a parte exterior aí ela é uma entrada, né? Um caminho de acesso que remete a Jesus. Porque Jesus é o caminho que leva ao Pai. Então, toda a tipologia do tabernáculo aponta para Cristo, porque Jesus Cristo é o caminho. É o único caminho, o caminho que leva ao Pai, né? E lá em João 14,6, ele declarou exatamente isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, né? E quando ele diz ninguém vem, é porque ele está no Pai. Então, ele não diz assim, ninguém vai, né? Ele diz, ninguém vem ao Pai, porque ele já está com o Pai. Ele, né, na verdade, os dois aí são um, Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 são um. Mateus 15, 37 e 38 também, Jesus, dando um grande brado, expirou. Né? Aqui ele está falando sobre o momento da crucificação, o momento da sua morte. E lá em Marcos, lá nos versos 37 e 38, está dizendo que no momento, né, que ele expirou, que ele entregou a sua vida, porque ele mesmo declarou que ninguém podia tirar a sua vida, mas ele mesmo somente tinha o poder de entregá-la. E no momento que ele se entrega, né, o véu do templo, a Bíblia vai dizer lá em Marcos, que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Então a gente tem essa imagem do lado direito representando exatamente isso. O véu foi rasgado no mesmo momento, lá dentro. Né? Jesus estava lá no monte, no Gólgota, no lugar chamado Caveira, sendo crucificado ali, no momento que ele expira, dentro do templo agora, o véu é rasgado pelo poder de Deus, de alto a baixo. E esse de alto a baixo tem uma simbologia também, porque ele significa que quem abriu o acesso para a presença outra vez foi o Pai, né? Foi o próprio Deus. Não foi o homem que resgatou a conexão, a ligação, o acesso de volta à presença de Deus, que havia se perdido no jardim, mas foi o próprio Deus que operou, né, a favor da humanidade, da sua criação, e que ofereceu
o seu próprio filho. Isso é a coisa mais linda, é o maior gesto de amor de toda a Bíblia, né? De toda a palavra. Entender que o pai ofereceu o seu unigênito, o seu filho. Ele deu o passo, né? De conserto. Quem falhou foi o homem lá no jardim, quem falhou foi Adão. Mas quem resgatou foi o pai através do sacrifício do filho. Partiu dele resgatar aquilo que se havia perdido. E nós estamos dentro desse pacote, né? Então, quando Adão peca e perde o domínio de tudo aquilo que Deus te entregue para ele, a separação, né? Acho que todos lembram disso, nós já estudamos, mas há a separação entre o homem e Deus. O homem fica separado, ele decai da presença e da glória de Deus. E agora, nesse exato momento que Marcos está descrevendo aqui, existe a reconexão do acesso. Porém, a gente precisa frisar aqui, né? Algo que é muito importante nós termos essa clareza. No momento que Jesus morreu, o véu foi rasgado, representando um novo e vivo caminho, né? É a nova e eterna aliança através do sangue do Cordeiro, do Cristo, abrindo acesso de volta à presença de Deus. Então, o véu que fazia separação, que ninguém podia acessar, que ninguém podia entrar senão o sumo sacerdote, agora é rasgado pelo próprio Deus. E através desse gesto ele está dizendo para nós, né, hoje, que nós temos, que o acesso foi liberado. Mas observa um detalhe, não significa que todos agora estão dentro, estão no lugar da presença. Significa que todos podem e têm acesso livre ao lugar da presença. E muita gente já entende, às vezes distorcendo, entende assim, não, o véu foi rasgado, eu tenho livre acesso, eu entro a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Não. O tabernáculo, ele ensina a maneira correta de nós andarmos e entrarmos na presença do Senhor. Qual é a maneira? Através da palavra, do conhecimento da palavra, o conhecimento dos evangelhos, matando a nossa carne, sacrificando, oferta de sacrifício vivo, que Paulo descreve lá em Romanos 12, né? Então nós estabelecemos um altar e nos oferecemos agora, matando a nossa carne, renunciando a si mesmo, sendo limpos no lavatório do tabernáculo, representado ali do tabernáculo, sendo limpos pela palavra e na água do Espírito Santo, né? Porque a Bíblia trata o Espírito Santo também com um apelido, vamos dizer assim, né, em certos momentos aí, como sendo água. E aí, uma vez que você está cheio da palavra, você sacrificou o seu eu no altar de sacrifício ao Senhor, renunciando, né, o negue-se aí, se limpando, se lavando na água que purifica. Então você entra agora na tenda, mas você não está ainda na presença. Falta ainda o quê? Você se renovar na luz de Jesus, através da presença do candelabro que está representando aí, né? Comer do pão da vida, através dos pães aí da mesa da proposição, se libertar do fermento, que retrata o pecado, né? Isso não cabe num lugar onde a presença de Deus real se manifesta, e apresentar a sua oferta, né? De manjares, a sua oferta de oração, de adoração, vou colocar assim para ficar mais claro, apresentando a sua adoração e as suas orações, né? A palavra de Deus diz que nós devemos entrar diante dos seus átrios, né, com ação de graças, ou seja, com gratidão, declarando a grandeza dele, reconhecendo quem ele é e adorando, né, o Senhor, adorando o seu nome, não necessariamente com música, mas expressando a adoração que tem dentro de nós através de cada ação, de cada gesto e também de palavras. E então nós podemos entrar. E entramos corretamente da maneira como o Pai espera na presença dele. Eu não lembro se eu citei isso, mas sempre que eu falo do tabernáculo, eu me lembro da estrutura do circo, né? De quando a gente era criança, eu e meus primos, e a gente dava a volta na tenda e furava para não pagar a entrada, né? Entrava por algum lugar que não era apropriado. E quando eu olho para o tabernáculo, eu me lembro dessa realidade que a gente vivia, né? No tempo da ignorância, a gente furava ali para não pagar ingresso e poder assistir o espetáculo que era apresentado do circo. E hoje, dentro da igreja, muita gente ainda faz isso, né? Tem essa atitude aí de criança, vamos dizer assim, na fé, de querer chegar e entrar direto. Como que se desse a volta no tabernáculo e entrasse pelo fundo, né? Erguesse ali as cortinas e entrasse direto no Santo dos Santos.
A gente precisa entender que naquele tempo que o tabernáculo estava no meio do povo, esse tabernáculo de Moisés, nem Moisés, para quem foi revelado e que liderou toda a construção do tabernáculo, nem Moisés podia entrar naquele lugar, porque ele não estava apto, né? Então somente o sumo sacerdote. O que isso nos ensina, irmãos? Que há um caminho a ser trilhado, há um caminho de oração, né? E depois a gente vai falar aí sobre a questão não hoje, mas sobre a questão da oração no modelo do tabernáculo. É a maneira de nós orarmos para entrar na presença, esvaziando-se de si mesmo, declarando a palavra, né? Pedindo ao Senhor para sondar o nosso coração, limpar aquilo que precisa ser limpo, pedindo, né, para Jesus ser o centro aí, entrar nos nossos corações, trazer o pão da vida para poder oferecer uma ceia e enfim, para sermos luz do mundo, para podermos apresentar as nossas petições diante dele e finalmente termos acesso. O modelo de oração do tabernáculo e o modelo do tabernáculo, ele nos ajuda a compreender que nem sempre na maioria das vezes, as pessoas não chegam verdadeiramente na presença do Pai. A maior parte dos cristãos, dos crentes, mesmo dentro da igreja, mesmo aqueles que têm lá 20 anos, 30 anos de igreja, às vezes por falta desse entendimento que você está recebendo aqui no nosso discipulado, acaba cometendo erros nessa trajetória de entrar na presença, de entrar no Santo dos Santos. Por isso a maioria, muitos, né? Se Deus colocar hoje dentro do Santo dos Santos, ele não vai saber onde ele está, porque ele nunca esteve lá antes e ele não conhece esse lugar. Porque na maioria das vezes a oração diária, quando é diária, é aquela oraçãozinha de 5 minutos, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, obrigado e tchau, e acabou. Não tem esse caminho proposto através do modelo do tabernáculo, sendo exercitado para poder chegar na presença limpo, lavado, remido, né? Tendo lançado fora os seus pecados, tendo feito a expiação necessária e toda essa preparação para poder entrar nesse lugar especial chamado Santo dos Santos, aonde a presença se manifesta. Mas vamos lá, vamos aproveitar aqui o material que a gente tem. Outro texto aqui de Hebreus 10, 20, ele também vai falar sobre o novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos consagrou, né? Ele conquistou para nós um novo e vivo caminho de acesso ao Pai pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, outra tipologia e outro apontamento importante, que a gente precisa sempre lembrar, é que o véu, o rasgar do véu, ele está diretamente ligado ao rasgar da carne do próprio Cristo, né? Quando ele se entregou por nós. Então está diretamente ligado ao sacrifício do Cordeiro, para que esse caminho, através do sangue, fosse aberto para todos nós. E aí a gente vai ter, então, essa estrutura, né? Nessa imagem aqui você tem a visão dentro do lugar santo, olhando para o véu, e atrás do véu a gente vai ter a arca da aliança ou a arca da presença, ou a arca do testemunho também. A Bíblia tem alguns nomes, né, para essa arca, que simboliza a presença real de Deus ali. Então vamos lá. O lugar santíssimo, ele estava separado do lugar santo por 5 colunas, iguais às da entrada, né, descritas lá em Êxodo 26, do 31 ao 33, e no 36, do 35 ao 36. Isso aí eu vou deixar para vocês anotarem, eu já citei esses textos aqui, mas é sempre bom reler, deixar grifado, como eu sempre digo. Dessas colunas, né, pendia um véu, e ninguém, exceto o sumo sacerdote nomeado pelo Senhor, através de Moisés, o primeiro sumo sacerdote aí é Arão, e depois os seus sucessores. A cada vez que um perecia, morria, né, outro da sua linhagem, então, sempre da linhagem de Arão, assumia esse cargo. E somente essa pessoa, o sumo sacerdote, o líder dos sacerdotes, estava autorizado a passar para além do véu. Só podia fazer isso uma vez por ano, no dia da expiação, né? Existia um dia anual para expiação, pedido de perdão pelos pecados cometidos pelo povo, descritos na lei lá em Levítico 16 e também lá em Hebreus 9, no verso 3 e no verso 24. Quando levava o sangue do animal sacrificado e aspergia sobre o propiciatório, que é a tampa da arca, que a gente já vai analisar daqui a pouquinho. Então, olha isso.
A gente tem uma pessoa específica com o título de sumo sacerdote, ou seja, um sacerdote de uma posição maior do que os outros. E esse sumo sacerdote somente podia entrar uma vez por ano no dia da expiação. O dia da expiação é um dia especial de pedido de perdão por toda a nação pelos pecados cometidos. E aqui eu queria abrir um parênteses para falar sobre uma data comemorativa muito importante para o povo judeu, que aconteceu essa semana, né, na virada do dia 15 para o dia 16 de setembro, onde ocorreu o Yom Kippur, né, a chegada do Ano Novo judaico. Porque o Ano Novo judaico, ele é diferente do nosso, né? O nosso ano aqui no Oriente, no Ocidente, ele finaliza 31 de dezembro e começa um novo ano 1º de janeiro. Lá não, lá essa data varia, ela não tem uma data exata, precisa como a nossa, mas ela vai estar sempre aí em torno de setembro, outubro. E aí teve essa virada de ano. E aí tem um detalhe que eu queria colocar sobre o Yom Kippur, chamado Dia do Perdão, ou Dia do Arrependimento, né? É um dia de arrependimento nacional, porque na cultura judaica, no entendimento do povo eleito originalmente, que é o povo judeu, eles entendem que se eles entrarem em um ano novo com qualquer culpa, motivo de acusação por erros, falhas, pecados que eles cometeram no ano anterior, eles não vão prosperar no ano seguinte, né? Baseado em palavra, baseado na Torá, baseado, né, nos ensinamentos da palavra de Deus e na cultura deles, e é algo assim para a gente aprender deles até. Então o povo judeu, durante 10 dias, os 10 últimos dias do ano judaico, eles dedicam completamente a um período de arrependimento nacional, aonde todo o povo que crê dessa maneira, né, eles são incentivados e eles começam a praticar atos de arrependimento e orações de pedido de perdão. Nesses 10 dias, o povo judeu não pede nada para o Pai, não pede nada para o Altíssimo, eles apenas pedem perdão e começam a recapitular tudo aquilo que vem à memória, que Deus traz à memória, que eles vão se lembrando, alguém que eles lesaram, alguém que eles prejudicaram, alguém que eles ofenderam, situações que precisa pedir ou liberar perdão. Durante 10 dias eles têm a prática de procurar pessoas, quando é o caso, né? Pedir perdão ali, fazer um conserto com aquela pessoa, ressarcir quando foi lesado, para que o ano novo deles esteja garantido e não haja nenhuma acusação ou culpa que possa reter a bênção e a prosperidade de Deus sobre eles. E quando chega no último dia, esse dia da virada de ano, já na entrada do ano novo judaico, então eles celebram o Yom Kippur. E isso é um ensinamento para nós, porque eu digo que quanto mais nós conhecermos e quanto mais nós avançamos em conhecer a cultura, os hábitos do povo judeu, a gente vai entendendo cada vez mais. Quanto mais você puder estudar sobre hábitos, costumes deles, mais você vai entender por que Deus escolheu esse povo entre todos os povos e nações da terra, porque esse foi o povo eleito por Deus, né? Para ser levantado na terra lá no princípio e até o fim, porque Deus tem uma aliança com Israel e essa aliança vai se cumprir em todas as suas promessas até o fim. Então, só queria deixar esse parênteses. O dia da expiação aí, ele se equipara ao dia, né, do arrependimento nacional, aonde todo o povo agora vai aos pés do Senhor, já durante os 10 dias que antecedem, e naquele dia celebra um dia de arrependimento, crendo que eles vão entrar um ano novo, sem nenhum motivo, sem nenhum impedimento, né, para que eles possam avançar, crescer. E aí você vai olhar para o povo judeu e vai começar a olhar com um olhar diferente e compreender por que não tem judeu pobre, né? Então vamos lá, avançando. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele tinha acesso a esse lugar. E é desse lugar aqui que nós vamos concluir, né, falando nessa noite, para entender a importância, o grau de importância desse lugar. Então, atrás do véu, que nós acabamos de falar, ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, se você estiver marcando aí ou acompanhando, lá em Êxodo 37, a gente vai ter algumas descrições sobre a Arca, do verso 25 ao 29, né? Onde a palavra de Deus diz assim: E fez o altar do incenso de madeira de acácia, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, e era quadrado. E de 2 côvados, lembrando que o côvado é a unidade de medida, né? Que eu já citei anteriormente, equivalente ao antebraço aí
da ponta do dedo até o cotovelo. De um côvado a sua largura era quadrado, de 2 côvados a sua altura, dele mesmo eram feitas as suas pontas. Cobriu de ouro a parte superior e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, que nós vamos entender já já através das imagens ali. Fez também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, e os seus 2 cantos de ambos os seus lados, para neles se colocar os varais e com eles carregar. Então você vai ver na imagem da arca que está à esquerda, que mostra melhor, que existem argolas, né, feitas de ouro, e um varão que passa de cada lado para poder transportar essa estrutura. Os varais fez de madeira, lá no verso 28. Fez de madeira de acácia, coberto de ouro. Também fez o azeite santo, o óleo santo da unção e o incenso aromático puro, qual obra de perfumista. Então aí a gente vai ter uma descrição, uma visão nessa imagem do que seria a Arca da Aliança, essa arca que a Bíblia fala tanto sobre ela, que deu vitória, vitória para o povo de Deus, né, que derrotou muitos inimigos, porque ela simboliza a presença de Deus. E aí essa presença de Deus, ela não trata da Shekinah. Né? Quando a gente fala sobre a glória de Deus, a gente está no culto hoje, por exemplo, adorando, né, falando, glorificando, dando glória a Deus, aleluia, ali, buscando, pedindo céus abertos, a presença, e a gente, muitas vezes o lugar é tomado pela glória de Deus, é a Shekinah de Deus descendo, mas não significa a presença dele, é a invasão da sua glória. Esse lugar, o Santo dos Santos, tanto no tabernáculo, na estrutura do tabernáculo, como no templo que veio a seguir, e como é nos céus até hoje e eternamente, simboliza, né, um lugar onde a presença, o kavod. Kavod fala a presença da glória. Shekinah é a glória. Né? Você sente a presença, mas ela não está ali. O kavod não. Ele já ele significa a presença real de Deus, e a sua glória, lógico, vem junto com ele, né? E aí você tem a estrutura da arca, feita de madeira, revestida de ouro, e o propiciatório nessa imagem à direita, que é uma tampa simbolizando uma coroa real, sobre a qual estão ali 2 querubins, né? Um de frente para o outro, e no meio desse lugar, no meio deles, né, as asas apontam um para o outro, vai ter outra imagem aí, daqui a pouco, mas no meio de tudo isso está a presença de Deus, manifestada durante o dia, numa coluna de fumaça, e manifestada durante a noite para todo o povo ver e compreender que era Deus ali através de uma coluna de fogo. Na tipologia, claro, isso faz todo um apontamento para o Cristo que viria, né? E Jesus Cristo, ele é o supremo intercessor de todos nós. Jesus, ele, lá em Hebreus, vou até pegar um texto que eu não coloquei ali, mas eu vou usar, no capítulo 2, vai dizer ali que Jesus, ele é o nosso intercessor. Jesus, ele está intercedendo por nós. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós hoje diante do Pai, né? Já vou lá para o texto. Vamos aqui primeiro. Então, olha só. 1 João 2, no verso 2 e 3, diz assim, que ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Justos e injustos, ele morreu por cada um. E intercede por cada um. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos, né? Então, a propiciação aí, quando fala do propiciatório, da propiciação, fala do Senhor sendo oferecido, de uma substituição, né? Ele se ofereceu no lugar de todos os pecadores, e ele faz agora, ele é a propiciação. Ele é, diante do Pai, aquilo que lembra o Pai da sua obra em nosso favor, para que o Pai não nos condene e não sejamos consumidos pela sua ira, né? Então Jesus, ele é o sumo sacerdote que tem acesso direto diante do Pai, no Santo dos Santos. Ele está nesse lugar chamado Santíssimo, né? Intercedendo por cada um, e tudo aquilo que o Senhor, muitas vezes, o Pai, muitas vezes quer sentenciar a terra, né? Quer consumir a sua vida, a minha, muitas vezes por conta do sumo sacerdote, Jesus Cristo, diante dele, intercedendo, dizendo assim, não, ó, não precisa matar ele, já está aqui o sangue da morte que foi derramado em favor dele, em favor dela. Então, o que acontece aí? A gente tem
algo que é muito, assim, para as nossas vidas é tremendo você saber que você tem um sumo sacerdote que não apenas intercede, mas que se entregou para te salvar, para que fôssemos salvos. Então, quando a gente fala da arca, nós estamos falando de algumas das coisas mais importantes para o povo de Deus naquele tempo e ainda hoje. Primeiro, a gente está falando de um lugar onde a presença é real, onde a presença ela se manifesta, né, completamente. É o próprio Deus ali. Segundo, a gente está falando de uma estrutura da possibilidade de carregar essa presença. Porque conforme o povo marchava, o tabernáculo era carregado, a arca era levada. Só que a arca não podia ser levada de qualquer maneira, porque qualquer pessoa que tivesse contato com a arca, obviamente, era morto, né? Iria morrer. Então, havia uma maneira característica que Deus ordenou, estabeleceu, para que a arca fosse removida. Então, quando o tabernáculo ia ser removido, o que os sacerdotes faziam? Eles iam de costas, removiam ali os ganchos do véu, colocavam sobre a arca e com ela coberta, sem olhar para ela, sem contato com ela, eles então transportavam a arca. Porque se eles tocassem na arca, se eles tivessem contato, olhassem para a arca, certamente eles morreriam. Então, tem a ver com a santidade, com o mais sagrado de tudo, a respeito da presença de Deus. E no momento de montar o tabernáculo também, eles começavam montando, né, do Santo dos Santos, colocando a arca, removendo o véu também de costas, enganchando ali sem olhar para a arca, sem contato com ela, e depois iam colocando os utensílios no seu devido lugar. Dentro da arca também vai ter toda uma simbologia, né? Aqui a gente tem uma imagem melhor da arca que está lá em Êxodo 25, no capítulo 25, falando um pouco sobre a sua estrutura. Se estiver marcando aí, acompanhando, no verso 16 e 17, vai dizer assim: também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro, que você está vendo aí em cima da tampa. De ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Amém? Então, a gente tem a estrutura da arca, representada, né? A parte de baixo aí como uma caixa e a parte de cima com ouro maciço, semelhante, remete a uma coroa, se você olhar essas pontas, né? E sobre elas, então, os anjos aí, 2 querubins, fechando, como se estivessem guardando a presença no meio das asas ali. As asas, a ponta das asas se tocam, se encontram, né? E no meio das asas está o cavode, a presença da glória do próprio Deus, que se apresentava, que habitava, melhor dizendo, no meio do povo, dentro dessa estrutura chamada tabernáculo. Ao ser desmontado o tabernáculo, o véu que separava o Santo do Santíssimo deveria ser colocado sobre a Arca da Aliança, conforme eu citei, para que a aparência dela não estivesse visível aos homens comuns. Somente então é que poderia ser carregada pelos levitas, e aí tem uma outra questão, que não era qualquer pessoa que poderia carregar também, mas somente os levitas, os filhos de Levi, da tribo de Levi, foram nomeados para fazer esse transporte da arca. Né? Então, sendo esses descendentes de Coate, isto é, os coatitas, né? Que está descrito lá em Números 4, do 1 ao 6. A arca, ela nunca deveria ser... Vou ver aqui que cortou um pouquinho o texto. A arca nunca deveria ser transportada de qualquer maneira. Acho que ela cortou o texto aqui da imagem, mas ela tinha uma maneira única, né? Então, aqui a gente tem novamente a visão da arca, e ali Deus estabelecendo em Êxodo 25, dizendo para Moisés, ó, farás também um propiciatório de ouro puro, que é essa tampa, de 2 côvados e meio, ele está dando as características, né? E aí tem uma característica, olhando pelo lado com um olhar espiritual, desse lugar chamado Santo dos Santos. Às vezes, você pode se perguntar, como eu já me perguntei um dia, né? Como que eu sei se eu já estive no Santo dos Santos? Como que eu sei se eu já consegui chegar nesse lugar onde a presença de Deus é real? E Davi, lá em Salmo 46, verso 10, ele entendeu, né? Davi entendeu esse modelo, Davi entendeu esse lugar da presença e
que o peso da glória de Deus se apresentava, estava sobre a arca ali, né? E aí Davi ele escreve algo que é assim, uma revelação, um conhecimento a mais para nós, um entendimento superior. E ele diz assim, ó, quando você estiver nesse lugar, quando você orar o suficiente, buscar o suficiente, chegar nesse lugar, o poder da santidade te cala, né? Então, o Santo dos Santos é um lugar que Davi descreve dessa maneira. É onde o poder da santidade do silêncio te cala. Quando você verdadeiramente está chegar na presença dele, em oração, em adoração, buscando, né, no teu quarto, quando você chegar nesse lugar, você vai saber porque você já não vai conseguir liberar nenhuma palavra mais. É um lugar onde o silêncio, né, o poder da santidade do silêncio te cala. É um lugar onde você não fala mais. É um lugar onde você só ouve aquilo que o Pai tem para falar para você. E dentro da arca também, a gente tem aí, com um grau de importância não menor, né, as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e uma amostrazinha ali, um pouco do maná, que é o alimento que o povo comeu no deserto, foi alimentado por Deus. E cada um deles também tem uma tipologia, uma simbologia aí, bíblica, né? O propiciatório é o lugar da manifestação da presença de Deus, é o kavod. A arca é a arca da presença de Deus. E lógico que dentro da arca só poderia haver a trindade sendo representada, Pai, Espírito Santo, né? Pai, Filho e Espírito Santo aí. Então a gente vai ver, por exemplo, as tábuas da lei referindo-se às palavras do haja, né? As palavras liberadas por Deus, que estão descritas em alguns textos que nós já lemos. E se você fez a tarefa que eu deixei aí de ler Êxodo, do capítulo 25 inteiro ao 40, até o fim, você vai ter já todos esses textos aí, conhecimento de todos esses textos. As tábuas da lei apontam para o Pai, porque foi o Pai que entregou as tábuas da lei para Moisés originalmente, e essas tábuas eram guardadas, né, dentro da arca. Não a original, porque Moisés quebrou, mas a segunda que ele mesmo teve que fazer, porque Deus ordenou que ele reconstruísse as tábuas, e aí ela ficava guardada dentro da arca. A vara de Arão que floresceu simboliza o Espírito Santo, o dom, né, do Espírito Santo, chamado, aquele que o Espírito Santo elegeu, porque quando houve dúvida sobre o sacerdócio, quem deveria oficiar dentro do tabernáculo, então Deus estabelece através de Moisés para que cada tribo apresentasse, né, colocasse um representante, e ali a vara de Arão floresce para estabelecer e confirmar o sacerdócio sobre Arão. E o maná, que fala sobre o pão vivo que desceu do céu e aponta para o Cristo. A arca, né, madeira revestida de ouro, representa a natureza humana e divina ao mesmo tempo. As tábuas da lei significa que ele, o Messias, veio para cumprir a lei. A vara de Arão significa também que o sacerdócio perfeito e a intercessão pelo sangue vieram dele. E o maná, que significa que ele, o Messias, é a provisão de Deus, o pão da vida. Amém, irmãos? Até aqui nos ajudou o Senhor, nosso horário.